Nós já estamos no nosso horário. Paulo Sênio, trabalhador da casa, vai fazer o preparo que levou uma semana para poder fazer, para poder armar. Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 95. Refreia os impulsos que procedem dos instintos desgovernados e age sob o comando da razão. É verdade que o sentimento bom deve derreter o gelo da lógica racional. No entanto, muitas vezes a frieza da emoção ou a sua loucura agressiva necessitam da vigilância do raciocínio. Cérebro e coração devem atuar juntos, proporcionando as vantagens do equilíbrio e do comedimento em favor de uma vida sadia. Ouve com o sentimento e age com a razão, dosando bem a participação de cada um. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, então a gente acaba entendendo que hoje, na infância espiritual que a gente vive, a gente ainda age mais pelo instinto do que pela inteligência. O Espírito Emmanuel, no livro Consolador, ele fala muito sobre utilizar a razão e o sentimento em todas as nossas ações, para que realmente a gente consiga fazer o acerto nas decisões que a gente tome, porque a gente ainda se protege pelo instinto. Às vezes a gente sente ameaçado, seja em qualquer situação, seja no trabalho, seja no cotidiano, na vida em família, com os amigos. Então é importante que a gente passe a utilizar as ferramentas que o Espiritismo traz para a gente. Quando a gente fala no estudo da vinda sistemática ao templo religioso, é para que a gente realmente consiga conter esses instintos que ainda são tão fortes em nós. Que realmente a gente consiga utilizar essa oportunidade que cada um de nós tem hoje. Os espíritos fazem um esforço enorme para que a gente venha até aqui. Então, que realmente a gente aproveite esses momentos. Muita paz. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, de infinita bondade. Ao nosso Mestre Jesus, orientador maior de nossas vidas e nosso grande amigo. E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de estudos e de esclarecimento. E vamos pedir a Deus que nos envolva, nos sensibilizando a alma, para que possamos apreender em profundidade os ensinamentos que nos serão trazidos nesta noite. E pedimos mais, Senhor, que nos dê a determinação, a humildade e a fé, para que possamos colocá-los em prática no dia a dia e na nossa vida de relação. Rogamos também a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa, que com seu carinho e a sua inspiração, envolva a Márcia, trabalhadora da casa, nos estudos que ela preparou para compartilhar conosco na noite de hoje. Graças a Deus. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tá baixinho, né? É assim? Tá bom? Tá bom. Então, boa noite a todos. Que a luz da espiritualidade maravilhosa dessa casa possa nos iluminar durante a apresentação, a condução, o entendimento e a prática daquilo que vai ser trazido hoje e que nós possamos absorver, praticar e levar para as nossas vidas. Então, o tema que foi trazido, eu não tive uma semana para preparar, tá? Eu tive um pouquinho menos, porque a Iraci dá susto na gente, né? Então, o tema de hoje é egoísmo.
E se eu fosse descontrair e mudar o tema da palestra de hoje, eu colocaria egoísmo, vírgula, eu? Como quem diz, eu? Falar de egoísmo? Todo mundo, as poucas pessoas que comentei, não, eu tenho que sair mais cedo do trabalho, que eu tenho que fazer uma palestra, então eu não posso trabalhar. É sobre o quê? Egoísmo. Egoísmo? Como se fosse egoísmo. Você é egoísta, eu egoísta. Então, deveria ser egoísmo, vírgula, eu? É interessante, né? Egoísmo é um tema delicado. Eu não achava, mas durante o estudo eu achei realmente bem delicado, principalmente pela reação das pessoas. Então, é um tema fácil ou difícil? Eu acho que é um tema fácil de se detectar depois que a gente percebe o egoísmo, mas é difícil de se ver, de se enxergar egoísta, né? Muito difícil enxergar egoísta. Então, se a gente quiser ter uma ideia do egoísmo, né? Do egoísmo, é só olhar para o mundo, não é? Por que o mundo está assim hoje? É tão fácil agora, a gente vê o egoísmo de cara. Quando a gente olha para o mundo, a gente vê egoísmo? Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê, vai fazer quase uma propaganda política aqui, né? Quando a gente olha para o Brasil, a gente vê egoísmo? Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente vê egoísmo? Quando a gente olha para a nossa sociedade mais próxima, a nossa família, a gente vê egoísmo? Quando a gente olha para o nosso próximo, o marido, o filho, o vizinho, a pessoa do trabalho, a gente vê egoísmo? E quando a gente olha para nós mesmos, a gente vê egoísmo? Agora está fácil falar de egoísmo. Agora você não precisa botar egoísmo, vírgula, é isso mesmo, eu? Então a gente olha para o mundo, a humanidade está egoísta. Por quê? Eu hoje escrevi algumas coisas para a gente refletir sobre isso. Eu pensei assim, a corrupção envolve egoísmo? Sim. A violência envolve egoísmo? Sim. O desamor envolve egoísmo? Sim. A fome envolve egoísmo? E a gente pode pensar em várias... Se a gente colocar a fome no meio, é tudo. Quem doa, quem recebe, quem não dá, quem rouba, quem pega para si, quem ignora, quem... É um egoísmo enorme. Quando a gente fala de desemprego, é egoísmo? Egoísmo. Quando a gente fala de guerra, é egoísmo? Gente, o egoísmo realmente, como diz a doutrina espírita, é a principal chaga da humanidade. O egoísmo e o orgulho. Então, se a gente coloca no pacote aquilo que é mais pesado para a gente resolver durante a nossa vida, durante essa encarnação, não só nós, mas a humanidade, o egoísmo e o orgulho. Então, aí o tema começa a ficar um pouquinho pesado, né? Porque a responsabilidade vem para nós. Mas a gente vai tratar de uma forma mais descontraída. Vamos lá. E aí eu estava pesquisando sobre egoísmo, eu falei, como é que o mundo está, como é que o Brasil está, como é que a ciência vê o egoísmo, né? Eu gosto de ciência, tá? Adoro pesquisar. Então, eu fui procurar saber. E nas revistas científicas, sabe o que anda se falando? Tem muitos pesquisadores estudando como é que nos últimos 40 anos a sociedade vem se comportando. Então, a gente tem várias gerações de jovens, né? Geração Y, Z, tal, não sei o que, vários nomes, né? Então, o que eles estão percebendo, segundo o artigo, é que os jovens estão ficando cada vez mais conjugando 3 verbos. Eu, mim, 3 pronomes, eu, mim e meu. Eu, mim e meu. Eu. Então, eles estão dizendo, eu vou trazer até a expressão que eles usam, estamos vivendo a geração do eu. Falei, gente, isso é forte. Um declínio na participação cívica. Vocês percebem isso? A gente não fala mais de pátria, que era tão legal, né, estudar moral e cívica. Pátria era um negócio legal. Eu sempre gostei de cantar o hino, né, eu acho legal isso, bacana, você olhar no mundo, fazer, não, né, aquela coisa mais exagerada, mas aquela, né, amar o país, amar as pessoas e preservar. Um declínio na participação cívica, um declínio da preocupação com os outros. É verdade? É verdade. Eu, uma vez por semana, vou fazer um trabalho em Copacabana. E eu passo, assim que eu saio da estação Cardeal Arco Verde, tem sempre uma pessoa no meio da rua. E tem um lixo e a pessoa. Quando eu passei, eu pensei que fossem 2 lixos. Com todo respeito à pessoa. Porque eram 2 pacotinhos. E aí, quando eu descobri que essa pessoa estava do lado do lixo, era uma pessoa...
você começa... Então, tá assim, as pessoas passam, vão e voltam. Aquilo ali é uma coisa que, né? Aquilo ali choca. Nós viramos amigos agora, né? Não é porque a Márcia é boazinha e fez o bem, é porque eu vi que tinha uma pessoa do lado do lixo e resolvi cumprimentar a pessoa. Então, é simples, né? Talvez se eu não estivesse aqui estudando a doutrina, talvez eu não tivesse visto aquela pessoa do lado do lixo. Mas é bem legal isso, né? A gente abrir os olhos para uma coisa que quase ninguém vê. Então, o declínio da preocupação com os outros e o aumento dos objetivos de vida. E eu vejo isso, assim, até lá em casa, né, com o filho, etc. Qual é o objetivo principal? É ganhar dinheiro. Não é? Sempre foi, sempre esteve, mas a gente tinha formar uma boa família, ter uma boa educação. Hoje, ganhar muito dinheiro é a expressão da revista científica, tá? Ganhar muito dinheiro. E nós já estivemos no ranking de países assim mais generosos, porque o contrário do egoísmo é o quê? O altruísmo e a generosidade, né? Nós já tivemos no ranking dos melhores países ou dos mais generosos da América Latina. Hoje a gente está em último lugar. Eu fiquei chateada, né? Porque o Brasil sempre foi na hora do voluntariado, né? Nas nossas catástrofes, as pessoas sempre se apresentam tanto, né? Mas hoje nós ocupamos, quer ver? O Brasil é um dos países menos generosos da América Latina. Falei, poxa vida, a gente podia estar melhor na fita, né? Mas é isso que está acontecendo. Mas aí vamos parar de olhar para o mundo e vamos olhar para nós. Vamos trazer para nós, né? Porque antes da gente julgar o outro, julgar o mundo e olhar para o mundo, vamos olhar no espelho para saber qual é a nossa participação nisso. Eu estou sendo egoísta, eu sou egoísta, preciso me preocupar com isso? Então, aí vem. Eu sou egoísta. Quem aqui se considera egoísta? Bom, você? Eu também. Depois que eu comecei a estudar, eu me senti absolutamente à vontade com o tema. E sem vergonha. Porque, engraçado, quando vem um tema e a gente sente afinidade pelo tema, ele vai. Quando você pega um tema, eu falei, eu vou falar de egoísmo? Mas eu não sei nada sobre, eu não sou egoísta. Quando eu comecei a estudar o tema, eu vi que eu sou bastante egoísta, né? E nas pequenas coisas, infelizmente. Digo para vocês, a palestrante se identifica como uma pessoa egoísta. Vou perguntar de novo, alguém aqui se identifica egoísta? Algumas pessoas se identificam egoístas. Tá bom, então vamos ver se até o final da palestra as pessoas se identificam mais. E tomara, gente, eu vou até antecipar uma pergunta do Livro dos Espíritos, tá? Eu vou antecipar, que era lá para o final, mas eu vou trazer para agora. Sabe que existe gente que realmente não é egoísta? E que as pessoas são generosas e fazem o bem? Ai, mesmo? Existem? Existem. Existem nesse mundo, na Terra, hoje, provavelmente aqui, pessoas que não são egoístas e que fazem o bem. São generosas e são altruístas. É verdade? Existe? Por que a gente não vê? Precisa falar? É uma grande virtude. E a pessoa que é realmente generosa e altruísta, ela precisa dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu... Não precisa. Então, a gente não vê, mas existe. Livro dos Espíritos, está escrito lá. Há entre vós, existe entre nós as pessoas realmente generosas e altruístas, mas a gente não vê. Elas não se apresentam. Elas fazem um trabalho em silêncio. Então, parabéns, né? E vamos em frente. Então, vamos lá. A palavra egoísmo, na realidade, ela é um substantivo masculino. O que quer dizer egoísmo? Amor próprio excessivo. Amor próprio, ok. Excessivo, não ok. É um comportamento, o egoísmo é um comportamento, é uma atitude, é um hábito. Quando se torna um comportamento, uma atitude, um hábito, principalmente um hábito que se repete, fica cada vez mais difícil. Se nós criamos maus hábitos, vai ficar bem difícil da gente diminuir esses hábitos e criar hábitos melhores. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais à frente. Então, é um indivíduo que só se importa com as suas necessidades, com as suas opiniões e com as suas vontades. Não é verdade? Isso é claro, né? E também, ele presta atenção na necessidade dos outros ou despreza a necessidade dos outros? Despreza o conceito, qualquer palavra, qualquer opinião. Eu sou o melhor, eu estou certo, a sua opinião não me importa, né? Estamos aí. Então, o adjetivo egoísmo e o adjetivo é egoísta, né? Mas o egoísmo é uma palavrinha que tem um prefixo e um sufixo. O prefixo é o ego e o sufixo é o ismo, não é? O que isso quer dizer? Eu fui lá na Joana procurar uma forma bem fácil de falar sobre ego e achei que eu gosto, né, de trazer, principalmente quando Joana fala sobre isso, ela diz assim, quando nós reencarnamos, nós viemos com uma estrutura física
né, com material físico, ela chama de roupagem física, que é lógica, óbvia e importante para a gente nós passarmos pelas nossas experiências terrenas. Então, a minha roupagem física é necessária e está aqui. Mas a gente também traz uma roupagem que ela é psicológica. É como se eu fosse um vaso e que dentro desse vaso psicológico eu armazenasse dentro dele todas as minhas experiências psicológicas, né? E organizasse essas experiências psicológicas. Então é como se fosse a minha identidade psicológica. Eu e ego nessa estrutura, nesse vaso psicológico. Então é ali que eu reúno todas as minhas características psicológicas e eu me identifico como eu. Vamos chamar isso de ego, tá? E o ismo? Se a gente for olhar esse sufixo, o ismo tem várias possibilidades. Ciclismo, hipismo, cristianismo, né? Tem conjunto, aí eu coloquei aqui religião, doença, botulismo, não é? Tem vários sufixos que a gente pode usar o ismo. No caso do egoísmo, a Joana traz para a gente que esse ismo quer dizer o ego está doente. Então, não é uma atividade, não é uma relação política ou religiosa, é o ego doente. Egoísmo é o ego doente. Aquele vaso psicológico que a gente traz junto com a nossa estrutura física, ele está doente. A nossa estrutura, o nosso eu, ele está doente em função desse ego alterado, doente. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu preferi trazer aqui o egoísmo como doença da alma, que é o nosso objetivo, né? A gente não está aqui para estudar as nossas doenças físicas, que a gente nesse momento não é para estudar as doenças físicas que apresentam sintomas muito claros às vezes, causadas por vírus, bactérias, etc. A gente vai falar sobre doença da alma, escondida, camuflada, às vezes explícita, às vezes não, às vezes a gente não sabe se tem ou se não tem que parar para pensar, né? Dor de cabeça você sabe na hora. Agora, se você é egoísta, se você tem raiva, se você tem medo, se você tem tristeza, se você ressente, se você é magoado, às vezes o diagnóstico é mais difícil, não é? O diagnóstico é bem difícil. Então, existem doenças no mundo relacionadas ao egoísmo? A gente sabe que sim. Se é uma doença da alma, ela vai se iniciar na alma, mas ela vai se projetar para o corpo físico. E muitas vezes nós temos doenças provenientes dessa doença da alma. Eu posso abrir um parêntese aqui rapidinho? Quando a gente fala de doenças, independente de qualquer que seja a doença, lembra que lá no início eu falei de violência, corrupção, fome, e tudo isso estava relacionado ao egoísmo? Quando a gente fala de doenças, vocês acham que as doenças do mundo e o desequilíbrio ecológico, ambiental, também estão relacionados com o egoísmo? As doenças do mundo? Engraçado, né? A gente devia ter remédio para tudo, a gente tem, mas a gente não recebe. A gente devia estar com os hospitais funcionando e tal, etc. Não estou falando dos médicos, estou falando de tudo que está em torno, e a gente não tem. A gente está falando da possibilidade de ter acesso aos medicamentos e muitas vezes a gente não tem por interesse financeiro, né? Ou porque os medicamentos não estão acessíveis também por interesse, etc. Então, o mundo está doente. E o mundo está doente não necessariamente das doenças físicas e do dinheiro, ele está doente da alma, né? Da alma de quem vive nesse mundo, né? Então, o materialismo, segundo a doutrina espírita, eles trazem isso muito forte, o materialismo está causando isso tudo na gente, o materialismo. Nós vamos ver mais tarde quais são as principais causas disso, é bem interessante. Então, vamos lá. Eu vou trazer, então, de acordo com Joana, o contexto de egoísmo como doença da alma, tá? Vamos trabalhar, vamos supor que a gente esteja num consultório tratando. Que doença é essa? Quais os sintomas? Como é que ela acontece? Tem tratamento? Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Joana traz assim: egoísmo é doença da alma. O egoísmo envenena a nossa alma, por isso que a gente fica doente. E ela diz: existe causa, existe sintoma, existe complicação, existe tratamento e existe cura. Então, está lá. A ficha clínica do paciente está lá. Tá? Então, vamos lá. Mas existe cura? Existe. Cura, e depende de quem é essa cura. Remédio? Não, depende do paciente. Joana sempre diz para a gente que o principal médico da equipe é o paciente. Então, depende da gente, né? Se nós estivermos com essa doença da alma, nós é que somos os principais agentes da cura.
Qual é a causa do nosso egoísmo? Se toda doença tem uma causa, o egoísmo é uma doença da alma, ela traz. Qual é a causa? É algum vírus, alguma bactéria? Peguei o vírus do egoísmo. Não é assim, né? Então, Allan Kardec, em obra... Eu posso tirar meu casaco? Porque eu estou realmente suando muito. Vocês me perdoem? Eu tô... Ou então... Desculpa, tá? Mas é que eu estou realmente... Aqui são muitas luzes. Obrigada. Vamos lá. Então, a gente estava no consultório, né? Falando sobre doenças. Então, Allan Kardec, em Obras Póstumas, ele diz o seguinte, a pergunta é, qual é a causa do nosso egoísmo? Só retornando. Ele diz, o egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Caramba, então quer dizer que eu nasci com egoísmo e com orgulho? Isso está no meu instinto? Calma, gente. Ele diz assim, de nenhum modo Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Repetindo, de nenhum modo Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o simples e ignorante, como nós já sabemos. Foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Claro isso, né? Nós temos o instinto de conservação, nós temos que comer, nós temos que sobreviver, não precisávamos nos proteger do frio, dos caçadores, ou melhor, da caça, né? E precisávamos caçar, ou seja, se eu não me protegesse, eu não ia sobreviver. Mas o exagero e todo o materialismo que está em torno de nós hoje em dia faz com que nós exageremos no uso desse instinto de conservação. Então, a responsabilidade é toda nossa. Nascemos simples, puros e ignorantes e escolhemos o exagero da conservação, da preservação. E essa doença é grave? É considerada grave. A doutrina espírita diz que, se você considerar as doenças da alma, o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas. E eles dizem assim, na pergunta 785, em relação à lei do progresso, né? Um capítulo que fala da lei do progresso. Lei do progresso, se a gente está progredindo, evoluindo, a gente certamente vai evoluir para o amor, né? Se a gente está falando de egoísmo, como é que a gente vai nessa lei do progresso, o egoísmo no meio? O que eles dizem? O orgulho e o egoísmo, refiro-me ao progresso moral. Progresso, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Vamos traduzir isso. O que está acontecendo hoje? O nosso progresso intelectual, ele não está indo de vento em popa, ele está a tanta velocidade que a gente não consegue acompanhar. Mas tanta velocidade, e é bonito ver isso. A gente consegue hoje entrar numa célula e viajar dentro do DNA da célula. A gente consegue hoje uma inteligência artificial pegar computadores, dar dados, e eles fazem que nem a evolução do cérebro da gente. A gente dá dados, ele vai colecionando os dados e a gente faz pergunta. Não é que nem o Google, não. São agora o sistema Watson, né? Os sistemas. Você faz perguntas e eles respondem como se fosse um cérebro inteligente. Isso é fantástico. A pessoa está doente, vai lá, e isso para várias áreas do conhecimento. Então, a nossa evolução intelectual está indo maravilhosamente bem. E a nossa evolução moral? Se a evolução intelectual está andando, a gente está aumentando a facilidade. Tudo que a gente faz do nosso avanço tecnológico é para o nosso bem-estar. São bens materiais, é para o nosso bem-estar. Se a gente quer ter mais bem-estar, a gente vai fazer mais e consumir mais, não é verdade? Então, a gente tinha que estar com a moral muito afinada para que a gente combinasse toda essa ansiedade de ter tudo, de ter conforto e etc., junto com as questões morais. Só que não. Nós realmente não estamos indo bem nas questões da evolução, do progresso moral, mas sim apenas no progresso intelectual. Então, é isso que eles estão dizendo aqui. É uma doença grave? É, porque a gente está maravilhosamente bem nas questões intelectuais e moralmente nota muito baixa. Então, eles dizem assim, a gente sabe, nós estamos vivendo um naufrágio ético e moral que nunca foi visto, né? Então, é sobre isso que essa pergunta fala. É doença grave? É. E é interessante trazer aqui agora que
nós estamos falando de saúde, né, de doença, de saúde, de doença. Eu me lembrei, a Organização Mundial de Saúde, lá depois da Segunda Guerra Mundial, ela definiu saúde, né? Saúde não é simplesmente a ausência de doença. Saúde é o equilíbrio físico, mental e social. Gente, imagina a OMS dar conta de tudo isso? Não está dando. Porque a saúde física já está difícil. A saúde mental... Uau! E a social? Gente, o egoísmo está totalmente envolvido nisso. A definição de saúde que deveria ser e deveria ser tratada e entendida, com egoísmo e com orgulho, ai, coitada da OMS, ter que tratar a saúde dessa forma e as pessoas que trabalham na área da saúde. É o físico, o mental e o social, todos contaminados e envenenados por essa doença da alma, que é o egoísmo. Ai, forte, né? Então, vamos lá. Mas olha que interessante. Pensando nisso, o Dalai Lama atual, preocupado com essa situação do sofrimento humano, da infelicidade da humanidade, ele fez uma pergunta e conseguiu reunir 150 cientistas para tentar responder a pergunta dele. Ele falou: não estou entendendo, porque o homem está indo rapidamente no seu crescimento intelectual, tecnológico e etc., mas ele está cada vez mais infeliz. Eu quero saber por que o homem não consegue ser feliz, já que ele está descobrindo tanta coisa, por que ele não descobre? Qual é o tema do congresso, hein? O segredo da felicidade. Foi essa pergunta que Dalai Lama fez. Por que é que o homem tão inteligente não consegue descobrir o segredo da felicidade? Então, ele contratou um neurocientista famosérrimo, ele era um senhor de 82 anos, ele tinha 82 em 2014, quando começou essa história toda. O nome dele é Paul Ekman, veja lá na internet, vale a pena. Então, ele falou: Paul, eu gostaria de saber por que o homem é inteligente, mas sofre tanto. Eu quero saber por que não encontraram o caminho da felicidade. O que o Paul Ekman fez? Ele gastou uma grana lá, reuniu 150 cientistas e fizeram um mapa das emoções. Esse mapa das emoções, ele tinha 2 objetivos, eu vou ler. O objetivo espiritual, levar ao estado de calma e paz, e também o objetivo científico, ensinar a nós, indivíduos, e entender e dominar as nossas emoções e sentimentos. Então, a felicidade não está no nosso avanço intelectual, no nosso avanço científico, no nosso avanço, não está. Então, são 2 coisas diferentes, né? Então, eles descobriram a resposta para o Dalai Lama foi: olha, o mapa de emoções mostra todas essas emoções, as básicas, e também mostra os sentimentos, emoções mais primitivas e os sentimentos quando você começa a usar mais a razão. Então, ele fez um mapa lindo, entrem na internet e vejam, mapa das emoções. Foi esse mapa das emoções que deu origem ao filme Divertidamente, que ganhou o Oscar, né? Que mostra as nossas emoções. E aquele filme de infantil não tem nada. Só as bonecas bonitinhas e as cores, né? Porque ele é muito profundo. Então, foi baseado nessa realidade que foi apresentada recentemente, que tiveram a ideia de fazer o filme Divertidamente. Então, é bem interessante. O mundo está pensando sobre isso, né? Porque o mundo está sofrido, né? Eu não vou nem pedir para levantar o dedo quem não sofre aqui, porque aí vai começar a ficar estranho. Vamos lá. Então, essa doença é grave, e aí eu já disse que na resposta do Livro dos Espíritos, no item Lei do Progresso, eles dizem que sim, é muito grave, e eles falam que é muito difícil extirpar o egoísmo. Eles dizem... Deixa eu ver aqui como é que eu vou responder isso. Vamos deixar mais para frente. Vou passar para a próxima pergunta. Quais são os sintomas? Quais são os sintomas do egoísmo? O egoísmo leva a criatura a fixar-se em si mesmo, a querer todas as vantagens e benefícios para si e desperta o apego patológico às pessoas, aos bens materiais, às situações, produz frieza emocional, distanciamento e privações das pessoas e também indiferença. Indiferença é uma palavra muito forte. E quais são as consequências? Então, já sabemos, nós temos esse instinto de preservação, ele está exacerbado, ele é grave, ele é muito grave, ele é difícil? É, porque se hoje em dia é tratado como um hábito, é quase um vício, né? É difícil a gente tirar, porque quando a gente constrói um vício, ou na realidade um hábito, a gente constrói conexões neurológicas no nosso cérebro e é físico.
Então, você começa a criar determinados hábitos, determinadas situações, então você faz uma rede, uma conexão, ou de raiva, ou de inveja, ou de ciúme, ou isso tudo vai acabar gerando o egoísmo. Então, é como se a gente materializasse... Obrigada, daqui a pouco eu pego de novo. É como se a gente materializasse no nosso cérebro a rede de egoísmo. E se a gente quiser deixar de ser egoísta, a gente tem que... Essa rede simplesmente vai embora? Ou seja, eu tenho células que conversam entre elas e que já tem gravado ali uma rede importante relacionada a um comportamento egoísta. Ah, eu não quero mais ser egoísta. Ah, então você vai ter um pouquinho de trabalho. Você vai ter que diminuir a intensidade dessa rede, que ela já está formada, ela não some. Eu não faço assim, neurônios que estão relacionados, ou pelo menos o sistema que está relacionado, suma agora. Não dá. A gente tem que criar redes que são redes paralelas, tão fortes e tão mais benéficas do que aquela do egoísmo que foi criada. Então, esse é um exercício, isso é um papo para uma outra oportunidade. É só para dizer que não é fácil, requer esforço. E requer principalmente o reconhecimento e a vontade de mudar. Então, eu tenho até que horas? 15 para eu tenho, tá bom. Então, essa pergunta eu acho ótima. Quais são os estimulantes para o egoísmo? Por que a gente realmente... O que me estimula a ser egoísta? O que faz com que o homem realmente seja cada vez mais egoísta? A gente sabe que o materialismo é um ponto importantíssimo. Eu quero ter conforto, eu quero me comparar com as pessoas. Não vou nem falar de rede social, mas eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Está todo mundo feliz e eu não estou, eu quero ter. Mas a doutrina espírita traz um item fantástico. Ela diz assim... Quando a pessoa não acredita na reencarnação, ou seja, ela acredita que a vida é única e ela só tem aquela vida para viver e só aquela oportunidade que ela tem, ela vai fazer o máximo para ser feliz, independente do que aconteça. Porque se ela vai morrer um dia e não vai dar em nada, ela morreu, acabou. Para que ela vai ficar se preocupando em ser boazinha, generosa e a vida futura? Não. Eu vou fazer tudo para ter nessa vida a melhor recompensa antes de eu morrer. O que eu quero? Os meus bens, o meu prazer. Que se dane o outro, eu vou morrer mesmo. Ele também não vai morrer? Então, vai ser uma briga de quem vive melhor. Vocês entendem isso? Olha que coisa mais profunda. Quando a gente entende a doutrina espírita e ela traz a reencarnação, a gente entende, caramba, eu ainda tenho tantas vidas, eu vou voltar de novo, eu vou continuar sendo egoísta, eu quero ser melhor, olha o que eu vou deixar. Tá sofrido, eu estou tão sofrida, caramba, eu não quero mais passar por isso. Ou eu resolvo agora, ou eu resolvo agora. Porque senão eu vou ter que passar para as próximas com esse sofrimento. Esse entendimento que a doutrina traz da continuidade da vida, salva a gente do egoísmo e do orgulho. Quando a gente traz esse entendimento, a gente melhora bastante. Essa é uma reflexão importantíssima, né? Acho que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi aqui. Então, o papel do Espiritismo é esse, é trazer essa verdade para a gente. Eles dizem, qual é o meio de destruir-se o egoísmo? Isso está na questão 917 do Livro dos Espíritos. Vou ler rapidinho para a gente interpretar. De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se. Trouxe logo o tópico mais difícil, né? Porque deriva da influência da matéria. E nós vivemos num mundo material, muito mais do que o nosso mundo espiritual, que deveria estar na frente, né? E influência de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pode libertar-se. Vocês acham que com esse comportamento egoísta, nós estamos mais próximos daquilo que éramos quando tínhamos só instinto, ou estamos mais perto dos sentimentos mais nobres, como diz lá o Evangelho, né? Instinto, emoção, sentimento, e o sentimento mais nobre é o amor. Onde é que a gente está mais próximo? Do instinto ou do sentimento mais nobre que é o amor? Instinto.
E se a gente fosse, agora eu vou usar, porque eu tive uma ideia agora. Se a gente fosse construir essas técnicas assim de gerenciamento de projeto que a gente escuta hoje, né, traz assim árvore de problemas e árvore de soluções. Não sei se vocês já ouviram falar. Hoje eu trabalhei isso. Eu fiquei pensando como é que é fazer uma árvore de problemas e soluções para o egoísmo. E aí eu pensei, vamos descontrair, né? Não vamos trazer gerenciamento de projetos vamos desenhar a árvore mesmo. Não vou desenhar. Então vamos lá. Aqui está a árvore. Qual é a raiz do problema? Se aqui existe o egoísmo, eu aprendi que o problema fica sempre no meio, tá? Aprendi hoje. Então, se aqui existe o egoísmo, se o egoísmo está no meio da árvore, qual é a raiz do problema? Eu falei no começo da aula, é o instinto de preservação exagerado, não é? Então, vou botar aqui, o instinto de preservação exagerado. Se aqui está a raiz do problema, e isso cresce, e o problema está aqui no egoísmo, quais são os frutos? E aí eu quero que vocês me digam, dentro dessa árvore dos problemas, quais são os frutos que esse egoísmo traz? Quais são os frutos que o egoísmo traz? Aí eu vou começar dando uma cola, tá? Para vocês descontraírem. Eu achei interessante isso. Isso é Joana de Ângeles, ela traz. Vocês acham que a inveja é um fruto do egoísmo? Tá bom, a inveja está lá. Vocês acham que, olha o que o Joana traz, que a raiva é um fruto do egoísmo? Então, a raiva vai estar lá num dos frutinhos. Vocês acham que o medo é um fruto do egoísmo? Eu posso não me dar bem, mas eu sou tão bom, eu não posso errar. Eu não posso errar, eu tenho que ser sempre bom, eu não vou fazer isso porque... Vocês acham que a tristeza, o ciúme é um fruto do egoísmo? A indiferença, a culpa de se achar sempre bom e nunca poder errar, de se achar sempre certo. Vocês acham que, olha quantos frutos negativos essa árvore que tem uma raiz forte, o egoísmo, e quantos frutos ela gera. Isso é para a gente pensar, né? E para finalizar, eu só tenho 5 minutos, Joana traz uma proposta de reeducação. Porque se a gente falou que tem sintoma, tem causa, tem cura, tem tratamento, e etc., etc., o que ela traz para a gente? Por onde começar o tratamento contra essa doença da alma, que é o egoísmo? Ela diz, pela reeducação, pela sua reeducação e, de alguma forma, reeducando quem está ao seu lado. E ela sugere, reeduque a pessoa que você trabalha, os seus filhos. Ela fala muito de filhos, né? Na realidade, não é reeducar, é educar os filhos, mostrando os frutos do egoísmo. Então, essa reeducação que é a reeducação própria, requer o quê? Você não vai descobrir se é egoísta ou não é egoísta assim, mas se tu é egoísta, não sei se eu sou não, acho que sou sim. Não é assim que a gente resolve que a gente cura as nossas doenças da alma. A gente precisa de refletir, a gente precisa de silêncio, a gente precisa de se perceber, a gente precisa observar as nossas reações no dia a dia, conosco e com o próximo. Então, essa reflexão e essa reeducação, ela dá trabalho. E a mudança também dá trabalho, porque é uma mudança de um hábito, que às vezes é um vício, né? Os vícios se formam a partir dos hábitos, dos costumes. Então, não é fácil. E hoje, quando eu estava trabalhando, só para vocês se sentirem mais próximos do que é o egoísmo e que isso está no nosso dia a dia, hoje eu pedi permissão para essa minha amiga do trabalho para falar sobre ela, que ela disse que podia falar, porque todas nós ficamos chocadas, ela falou, não pode falar que isso vai chocar todo mundo. Na realidade, quando eu falei, não, olha, rapidinho, eu vou terminar aqui que eu vou fazer uma palestra sobre egoísmo hoje. Você acha que você é egoísta? Ela, eu não. Daqui a pouco ela veio, Márcia, eu vou te contar uma coisa. Eu falei, pois não. Eu sou muito egoísta. Eu acabei de lembrar uma coisa que eu estou há 3 dias sem conversar com meu marido. E por puro egoísmo. Eu falei, é mesmo? O que aconteceu? Foi por causa de um coco. Eu falei, hã?
Eu estava fazendo um doce de coco. Você acredita? Ai, meu Deus, como eu sou egoísta. Eu falei, gente, ela estava fazendo um doce de coco, resolveu comprar aquele coco marrom, esquentou o coco. Eu nem sei, gente, eu não entendo nada de gastronomia, nada de cozinha. Ela esquentou o coco para o coco poder partir melhor e tal. E esse negócio de esquentar o coco fez com que aquela água do coco de dentro ficasse mais viscosa. Aquilo gerou uma briga. Por quê? Porque ela é a dona do bolo, ela que teve vontade de comer o coco, ela gastou, ela falou, eu gastei R$5 para comprar esse coco. E você está dizendo que o coco está estragado? Não está. Eles passaram 3 dias sem conversar por causa de um coco, disputando quem tinha mais razão em relação ao uso do coco ou não uso do coco. E ela disse, ele ficou, gente, imagina um casal discutindo. Ela falou, Márcia, me deu um negócio aqui. Eu falei, por causa de um coco? É. Eu dormi de costas para o meu marido, não conseguia. Nós só resolvemos o problema do coco depois de 3 dias. Gente, o egoísmo está... Porque em geral, quando as pessoas hoje sentam para resolver alguma coisa, elas querem sair dessa conversa quem tem a razão. Não é uma questão de ouvir e falar, de fato, a gente pode... Não, eu posso te entender, eu posso até não concordar, mas hoje, quando se senta, na maioria das vezes vamos sair daqui, vamos ver quem tem razão. Gente, razão por causa de um coco. E porque o coco estava viscoso, porque a água ficou viscosa, ou seja, não saiu o bolo. Eles ficaram 3 dias sem brigar. Ela falou, Márcia, eu dormi de costas para o meu marido. Eu estava me sentindo... Quando ela fez assim, eu falei, gente, por causa de um coco. Então, para a gente ver que o egoísmo está no nosso dia a dia. Gente, vai brigar por causa de um coco. Né? E chega a ser ridículo, né? Chega a ser assim absurdo, mas a gente faz isso, né? Nós fazemos isso. E faz isso. Perderam 3 dias de vida. Podiam estar alegres, né? Podiam estar, né, comendo bolo. O bolo podia estar maravilhoso. Usa o bolo, não precisa. E podiam estar bem. Então, isso é só para dar um exemplo de que quando a gente acha que está muito afastado dessas doenças da alma que Joana traz para a gente, nós estamos mais próximos do que a gente imagina. Porque o egoísmo é uma palavra forte, ela é densa, não nos pertence inicialmente, mas nós carregamos isso. E parabéns aos que são altruístas, aos que são generosos, aos que são, né, bondosos, e que nós possamos aprender bastante cada vez mais com as experiências que a casa nos traz. Eu agradeço e assumo e admito que aprendi muito com a questão do egoísmo. Eu sempre digo para a Iraci, agradeço, porque eu acho que os temas também não são à toa, né? Ou seja, eu devo ser egoísta, Bessa. Fiquei preocupada. Então, boa noite a todos e obrigado pela atenção, tá?